tecnologia nos ajuda. Amados irmãos, vire para o seu irmão e diga: seja a bênção hoje. Aleluia. Seja a bênção. Não apenas peça a bênção, mas seja a bênção para o seu irmão. É importante a gente ser bênção para o irmão. Deixar de lado tudo aquilo que passou e seguir em frente com o Senhor, amém? Nossa mensagem desta manhã, ela digamos que uma continuidade da mensagem de quarta-feira. Mas você pode ainda acessar a mensagem de quarta-feira sem problemas. Mas ela não está obrigada, né? No caso, ligada. Ligada no sentido que quarta-feira nós falamos sobre a promessa da vinda do Messias. E hoje nós vamos falar da vinda do Messias, do Salvador, Yeshua, HaMashiach, Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Está aqui em Lucas, capítulo 2. Você vai acompanhar conosco a leitura do versículo 8 até o versículo 20. A nossa mensagem, nosso tema, nosso título é A Experiência do Sobrenatural e o Impulso Missionário. Nesta manhã, nós estaremos falando sobre a importância de divulgarmos a palavra de Deus a toda a humanidade. É o que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para ter uma vida regalada. Deus não nos chamou também, obviamente, para uma vida de miséria. Porém, a primeira coisa que Deus nos chamou foi para que fizéssemos como foram feitos estes homens simples aqui. Eles divulgaram a palavra de Deus e é o que vamos ver hoje. Amados, vamos orar nesse momento, pedir a Deus para que esteja conosco. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade, Pai, de estar aqui ministrando a Tua palavra. Usa-nos, Senhor Deus. Espírito Santo, fala com a Tua igreja. Eu te peço, Senhor. Senhor, dá a cada um, Pai, o entendimento dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos coloquem a mão no coração e repita essa palavra que eu vou dizer. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Eu tenho certeza, se você fez isso de coração, o Senhor, nesta manhã, vai falar. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês encontram, isto vos servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Voltando os anjos, se afastaram deles, voltaram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Maria, José, a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto, como havia lhe sido anunciado. Dê glória a Deus aí, meu irmão. Amados, aqui nós vemos uma história muito bonita, uma história que nos fascina por toda a riqueza de informações que tinham ali. Eu, quando fui estudar para dar essa mensagem, eu já tinha o tema, mas não tinha ainda o sermão. Eu falei: Jesus é muita informação, como é que eu vou dar essa informação? Então, minutos, não é? Alguns minutos importantes que a gente tem que zelar por eles. Eu falei: Senhor, não me dá apenas a revelação, mas me dá a inteligência para poder colocar todas as informações num texto. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, pedir a Deus ajuda. E aqui, a primeira coisa que eu vi e que eu percebi havia naquela mesma comarca, região, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. O primeiro ponto é: Deus tem um chamado para cada um. Amados, esses homens eram pastores de ovelhas. Um pastor de ovelhas, amados, era uma profissão que, uma das mais simples, simplórias profissões. E uma profissão que para muitos era muito repugnante, porque eles tinham cheiro de ovelha.
Quando fala assim, Jesus fala que a ovelha tem que ter o cheiro do seu pastor. Isso não é brincadeira, porque o pastor tem que ter o cheiro da sua ovelha, perdão. Ele está falando exatamente que pelo fato daqueles homens trabalharem com aqueles animais ali no campo, o cheiro daqueles animais passavam para as suas roupas, porque eles encostavam, puxa aqui, puxa dali, puxa com o seu cajado aquele animal. E era uma profissão que muitas pessoas não levavam em conta. É só um pastor. A Bíblia diz que Davi era um pastor de ovelhas. Não é? Por coincidência, até dentro da história da vida do meu pai foi um pastor de ovelhas. E coincidentemente, aos 8 anos de idade, meu pai cuidava das ovelhas do meu avô. E coincidentemente, hoje ele é um pastor de igreja. Olha que interessante. Pastores, pessoas que... esses são mais um pastor de ovelhas. Amados irmãos, Deus chamou para um trabalho importante homens simples. E se você perceber, Deus chama quem está trabalhando. Está escrito ali no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Gideão, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Deus chama quem está trabalhando, diga amém. Deus não chama desocupado. Deus não chama quem não gosta de trabalho. Deus não chama a pessoa que vive, sabe, vamos ver o que vai dar. Vamos dizer aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não. Deus chama aquele que está trabalhando. 1 Reis 19, versículo 19 diz: E Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou e ele se lançou o manto sobre ele. Aqui nós temos mais um exemplo de uma pessoa que estava trabalhando, estava labutando para a sua família, para seu sustento. Deus chamou Eliseu e um dos maiores milagres da Bíblia aconteceu dentro do contexto de Eliseu, em que o corpo morto de Eliseu caiu num osso. E, amados irmãos, o osso, né, de Eliseu caiu no corpo de um homem morto e ele se levantou. Um milagre que até hoje eu fico encantado. Um homem que teve um chamado, estava trabalhando. Pedro e André também estavam trabalhando. Mateus 4, versículo 18 a 20, diz: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão e Pedro, e André, e eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Aqui o terceiro e último exemplo de pessoas que estavam trabalhando, e Deus as chamou para um trabalho. Deus chama cada um de nós para um trabalho muito importante, que é o trabalho de levar a palavra a todos. Continuando o nosso texto, versículo 9. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, Jesus, Salvador, que é Cristo, Senhor. A primeira observação que eu vi nesse texto é: não tenham medo. Existem pessoas, irmãos, que quando estão passando por uma situação sobrenatural, elas temem, têm medo. Não, eu não vou naquela vigília porque Deus pode falar comigo. Eu não vou naquele culto, eu não vou naquele culto de poder porque pode uma profeta levantar a voz para mim. Pode acontecer, tem medo. Eu tenho medo de ver um anjo, eu tenho medo de ter uma visão no culto. Amados irmãos, se Deus te der essa graça de ter uma visão no culto, levante as mãos para o céu e diga: Senhor, obrigado por essa revelação. Obrigado, Senhor. Não tenha medo de receber a revelação. Não tenha medo se tiver que ver um anjo, porque certamente se Deus manda um anjo, algo vai acontecer na sua vida. Se você vê algo espiritual, não tenha medo, o Senhor está com você. Se você ver algo também desagradável, que Deus pode também querer te revelar algo desagradável, veja, seja usado, seja a bênção, mas acima de tudo, não temais. Amados, aqui está escrito. Ele disse que ia trazer uma boa nova de grande alegria que seria para todo o povo. Uma novidade, boa nova, evangelho. É uma novidade, algo que não havia. Havia dois tipos de religiosidades ali, muito pulsantes aqui naquela região. A religiosidade romana, que os romanos tinham com seus deuses, e existia a religiosidade dos judeus, a religiosidade vinda da lei de Moisés. E ali naquele momento o anjo falava que essa boa nova é algo que ainda não havia sido trazido naquele momento.
E seria de alegria para todo o povo. Essa mensagem também me remete a dizer que a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Cristo começou uma grande obra aqui nessa terra, é para todo o povo. Não é para uma elite, não é para apenas os reis, não é para apenas pessoas que têm uma intelectualidade acima da média, mas essa mensagem que o anjo trouxe para eles, seriam para toda a humanidade, seriam para os judeus, seriam para os gentios, seriam para todos. Amados, o Evangelho é para todos. A palavra de Deus diz que Deus trouxe o Evangelho para todas as nações. Seria para todo o povo. E ele continua dizendo, pois que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Aí ele estava relembrando que na cidade de Davi havia uma promessa de que o Messias viria da cidade de Davi, que seria descendente de Davi. E ele diz, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Curios, o Senhor. Quem é comandado pelo senhorio do Senhor, diga amém. O Senhor tem algo nesta manhã para falar. Ele é o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que comanda. E como eu disse na quarta-feira, amados, nós somos agentes desse Senhor. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso general. Ele é o nosso comandante. E nós somos os soldados que estamos rumo à vida eterna com Ele. Versículo 12 diz, e isto vos servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Amados, ele dá aqui três sinais importantes para a experiência que eles estavam tendo. Vocês vão ter que comprovar isso que está acontecendo. Eu não estou apenas revelando a vocês uma história, mas essa história vai ter uma experiência de continuidade. Quando acabar isso aqui, vocês terão que ir ver essa criança. E ele dá 3 elementos importantes. Ele diz, o sinal, um menino, os panos e a manjedoura. Isso é muito importante, porque o menino, quando você olha uma criança, e quarta-feira eu falava sobre isso, quando você olha uma criança, o que você dá para uma criança, quando você olha uma criança, quem ele vai ser? Quem essa criança vai ser no futuro? E aqui, meus amados irmãos, já existiu uma promessa de 700 anos antes, quando o profeta Isaías disse que um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amados irmãos, a esperança estava no menino que estava para nascer. Aqui ele já havia nascido, irmãos. A promessa já tinha acontecido. A criança havia nascido. O menino, os panos e a manjedoura. O pano aqui se refere à simplicidade, à proteção do frio, não é? E a manjedoura, amados, era um lugar em que os animais comiam o seu alimento. Não havia lugar para eles. A palavra de Deus diz que eles procuraram lugares para ficar e eles não conseguiram lugar. O único lugar que tinha era um estábulo, era um local onde se colocavam os animais para passar a noite. E aí, Jesus foi colocado numa manjedoura. E eles tinham que comprovar essa informação. Veja que o anjo veio trazer uma revelação para eles. Veja que o anjo veio dizer para eles, para você ter continuidade da sua experiência, vocês devem ir comprovar. Amados irmãos, quando nós recebemos de Deus uma revelação, Deus quer que nós tenhamos uma atitude de ir e continuar, não apenas ter experiência. Quantas pessoas vão à vigília? Quantas pessoas saem daqui do culto? Saem do culto da manhã, da noite, na quarta-feira, numa vigília, de um culto. Um momento maravilhoso em que Deus realiza milagres. E elas não querem experimentar. Elas querem apenas ter a parte religiosa. A parte bonita. Foi tão lindo o culto. O pastor pregou tão bem. Os louvores foram tão inspirados por Deus. Oh, que bênção. Vamos continuar refletindo. Amados, a vida não é apenas de refletir, a vida é de comprovar. Vai lá experimentar, vai lá ver o menino, vai lá ver aquele que é o Salvador da terra, vai lá ver aquele que vai transformar a humanidade, vai ter a sua experiência. Sai e vai comprovar. Deus quer que nós vejamos o milagre, mas que nós comprovemos o milagre. Por isso que eu gosto quando vem o irmão dar um testemunho e ele traz os papéis. Ele traz os papéis. Isso aqui, ó. Nesse laudo aqui dizia que eu tinha a doença. Tá vendo aqui? Agora olha aqui, ó. Tá dizendo que eu fui curado. Amados irmãos, a coisa mais maravilhosa é essa. Quando você traz uma comprovação. Quando você vai experimentar. O menino, os panos, a manjedoura. Era a comprovação daquela revelação que o anjo trouxe.
Às vezes a gente passa por experiências espirituais na nossa vida, vê anjo. A gente bate, recebe um fogo todo especial, e aí a gente não dá continuidade a isso. Deus quer que nós vivamos o nosso dia a dia tendo experiências importantes. E aí até então, o milagre havia acontecido com um anjo. Aparecia um anjo, mas olha o que diz o versículo 13. A coisa aumenta, amados. Olha que interessante. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus. Amados irmãos, a experiência é muito maior. Às vezes você espera algo de Deus, e Deus tem algo muito maior para você. Você espera um anjo, mas vem uma multidão de anjos, amados irmãos que estão aqui. Uma multidão de anjos celestiais, celebrando o nascimento do Rei, do Messias, daquele que ia transformar a humanidade. Amados, aqui está uma multidão. E aqui eu procurei, a palavra multidão no grego é pletos, que significa exército de uma grande quantidade de determinados como um exército de soldados ou de anjos. Deus estava mandando um exército para celebrar ao Senhor. Celebrar aquele que ia vir a mudar a história. E eles diziam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Quantas guerras, irmãos? Quantas guerras? Eu fiz uma pesquisa e é um negócio assustador. Hoje em dia, em 2024, nós enfrentamos 30 guerras em andamento. Maioria no norte da África, algumas no Golfo Pérsico, Península Arábica, leste da Europa. Alguns conflitos começaram em curso em 2024. Guerra civil em Mianmar, guerra civil no Sudão, guerra Israel contra Hamas, guerra Israel contra Hezbollah. Guerras e conflitos armados. E a guerra não entra só nessa questão de armas, balas e tanques, mas existem guerras políticas travadas hoje em dia, existem guerras ideológicas travadas hoje em dia, amados, existem guerras e rivalidades, disputas territoriais hoje em dia, territoriais que eu digo no trabalho, que você às vezes enfrenta uma guerra, e às vezes dentro da igreja existem guerras sim, travadas, guerras de igrejas contra igrejas, guerras de parentes contra parentes. Amados irmãos, os anjos vieram trazer uma boa nova, e essa boa nova era glória Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Os anjos não vieram apenas para formar um cenário, fazer uma figuração num momento de revelação. Os anjos de Deus, quando aparecem, têm uma mensagem para você. Uma mensagem de paz. Nós devemos suportar os irmãos em amor. Às vezes o irmão vai falar alguma coisa e você, não, isso aí não concordo. Sabe, a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso irmão, ter paciência com o nosso irmão. E as guerras e as batalhas são travadas por causa às vezes de uma vaidade, por causa às vezes de uma diferença entre entendimento de algo. Mas Deus não quer que os seus filhos estejam em guerras. Deus quer que os seus filhos tenham paz e que haja paz na terra. A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Não apenas orar pela paz em Jerusalém, ela diz que prosperarão aqueles que aquele fizerem isso. Então, olha que interessante, Deus dá até prosperidade àquele que ora pela paz em Jerusalém. Quem ora pela paz em Jerusalém? Mas não é por interesse não, é porque você ama Israel, porque você ama aquele lugar onde veio o seu Salvador. A salvação vem dos judeus, a salvação veio ali, naquela região ali. E a primeira coisa que o anjo fala, glória a Deus nas maiores alturas, os anjos glorificam a Deus. E eu não consigo entender quando tem um crente que não dá glória a Deus aí, meu irmão. Existem anjos que estão no céu dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. São seres espirituais que ali estão. Eles tinham um sentimento, sentiam um profundo interesse por esse trabalho, porque foram chamados, convocados para louvar a Deus pela redenção do homem. Os anjos desceram do céu para glorificar a Deus, porque estava dando início a um projeto que lá no passado, em Gênesis, a palavra dizia que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. E aqui estava começando um projeto de Deus através de Cristo. A segunda coisa é que o louvor da redenção não deve ser confinado apenas no céu, mas deve se espalhar pela terra. Diga glória a Deus. Não é só no céu que tem que ter glória a Deus. Aqui na igreja tem que ter glória a Deus. No nosso dia a dia nós temos que glorificar a Deus. Senhor, Tu és o homem que nos mudou. Amados, vamos continuar o nosso texto aqui.
Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A nossa reflexão dessa manhã é: o que fazer depois de uma situação como essa? O que fazer depois de uma experiência incrível dessa, milagrosa, extraordinária, irmãos? Se a gente não vê anjo todo dia, e multidão de anjos menos. Eles tiveram uma experiência que não podia ficar ali, entre aspas, entre quatro paredes, ou isto é, não podia ficar só entre eles. Eles tinham que espalhar, ou eles perguntaram, questionaram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que o Senhor nos fez saber. Eles não ficaram apenas no gogó, irmãos. O anjo havia falado: o menino, o pano, a manjedoura, vai lá, vai comprovar. E sabe qual foi a atitude deles? Eles falaram: vamos. Existem pessoas que passam por experiência e falam: não, eu vou, mas na hora de ir não vão. Nós temos que ir, irmãos, para comprovar, para dizer: eu fui testemunha, eu testemunhei esse milagre, eu recebi a revelação, eu quero dar continuidade a este milagre de estar ali presente. Ele diz, eles tinham que fazer algo naquele momento. Vamos até Belém, vejamos o que ele nos fez saber. Isso é importante sobre tirar essa coisa de imobilidade. Na nossa vida, nós às vezes ficamos parados, vemos os milagres, vemos as maravilhas de Deus e ficamos parados. Nós não dizemos: vamos. Acabou a vigília? Vamos. Acabou o culto de oração? Vamos. Acabou esse culto? Vamos. Essa palavra vamos, ela demonstra um pouco, sabe de quê, irmãos? De continuidade. Vamos terminar esse culto aqui, irmãos? Vamos. Vamos ver o que o Senhor nos fez saber. E a Bíblia diz, versículo 16... e foram depressa e encontraram Maria e a criança deitada na manjedoura. Foram depressa. Eles não queriam perder tempo. Não, vamos fazer o seguinte: mês que vem a gente vai, que a criança ainda não tomou as vacinas. Então, nós vamos deixar dar um tempinho para que a criança possa... É muita seriedade, irmãos. Não vamos esperar um pouquinho. Não, deixa eu ir em casa, eu vou em casa ainda para falar com os meus pais. Eu imagino, irmãos, aquele número de pastores saindo com aquelas ovelhas todas, indo imediatamente. Isso me mostra que quando Deus te der um chamado, Deus te der uma convocação para fazer isso, vá logo! Não fique parado, vai logo! Não perca a oportunidade. Existem pessoas que falam: eu vou para a escola de líderes só... O pastor me chamou para a escola de líder. O pastor viu em mim uma possibilidade de ser um líder, me chamou. E aí eu, não, deixa para ano que vem. Eu sei lá, esse negócio dá muito trabalho. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar. Amados, vá logo. Deus está chamando você. Não temas, Ele vai ser contigo. Não temas. Eu falava com o irmão: irmão, se o irmão foi convocado para a escola de líder, foi chamado, foi indicado, vá logo, meu irmão. Vá depressa, Deus tem pressa. Foram depressa. Eles não ficaram pensando: será que vou, não vou, vou, não vou? Vá! E a Bíblia diz que eles foram. E a Bíblia diz que encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Isto é, eles comprovaram aquilo que o anjo havia falado na sua mensagem. Amados, versículo 17. E vendo isso, divulgaram o que lhe havia sido dito a respeito deste menino. Olha que interessante, a respeito desta criança. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Eu fiz questão de procurar a palavra divulgaram no grego. E é yadá ou yadá. Na verdade, no hebraico, né? Yadá. Que diz conhecer, dar a conhecer. Os pastores foram motivados pela curiosidade e pela fé, de buscar a confirmação daquilo que tinham visto e ouvido. Deus quer que nós entendamos a importância de divulgar o nascimento desta criança. É claro que Jesus não é uma criança eternamente. Jesus cresceu, Jesus se tornou um adolescente, Jesus se tornou um jovem, e a Bíblia diz que aos 30 anos ele começou o seu ministério. Ele teve o seu ministério até os 33 anos, foi morto, ressuscitou, ascendeu aos céus, está ao lado do Pai. Glória a Deus. Nós temos que divulgar a história desse homem, irmãos. Eles falaram: nós vamos lá,
nós vamos divulgar, nós vamos contar para todo mundo o que aconteceu. A experiência que nós tivemos, nós vimos anjos, nós vimos multidões de anjos, nós vimos uma mensagem que dizia que a gente tinha que divulgar. E eles divulgaram o que tinha acontecido com eles. E aí, irmãos, olha o resultado. Divulgue a palavra de Deus. O resultado é com Deus, o resultado é com o Espírito Santo. Às vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo e a gente quer convencer aquele nosso amigo do trabalho, a gente quer convencer a nossa colega de faculdade, a gente quer fazer ela virar crente. E aí a gente começa a falar sem parar: amados irmãos, o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Apenas vá e divulgue. Ah, por que minha filha não se converte? Por que meu filho não se converte? Por que aquele colega da universidade não se converte? Divulgue a palavra, você verá o resultado em breve. Quando eu fazia faculdade, 2014, tinha uma menina, sei lá, alguma coisa assim, e ela parecia muito com Justin Bieber, o pessoal chamava de Justin, e eu falava: Senhor, me dá sabedoria para falar com essa pessoa. E eu falava com sabedoria, de uma forma bem assim, calma, tranquila, aproximando-se dela, amados. E comecei a orar e a falar com ela de Jesus de forma sutil. Às vezes ela se sentia assim, meio arredia, mas interessante, ela ficava do meu lado. Interessante, ela estava sempre do meu lado, fazia trabalho. Vou fazer com o Alexandre, fazer o trabalho, fizemos um trabalho. E aí eu tive a oportunidade também, no meu grupo tinha um pastor, e a gente criou ali uma conexão com ela, e nós começamos a falar de Jesus com ela. Amados irmãos, eu terminei a faculdade anos depois, a gente se desligou, obviamente, mas as redes sociais, elas nos aproximam. E aí depois eu vi aquela menina de cabelo longo, com um vestido lindo, e adorando ao Senhor, irmão. Então faça, sabe o que, irmãos? Abra sua boca e divulgue, deixe o Espírito Santo trabalhar. Agora eu vou ficar perturbando a menina para que ela mude. Não, irmãos. Pregue. Abra sua boca e eu encherei. Faça isso, porque o trabalho de ganhar essa alma é seu. Mas o trabalho de transformar a vida é do Espírito Santo. Eles foram lá e divulgaram. Vamos divulgar o menino. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei a sequência dessa história. Eu talvez nem esteja vivo daqui a 33 anos para ver o que aconteceu. Mas eu vou divulgar este nascimento. Eu falei igual alemão, agora está nascimento. Olha o resultado de fazer um trabalho sério, irmãos. Olha o resultado de ser sincero e dar a palavra do Senhor. Todos que ouviram se admiraram. Olha, irmãos, vocês não entenderam, vocês tiveram uma grande oportunidade da glória a Deus. Todos que ouviram se admiraram pelas coisas relatadas pelos pastores. Amados, teve resultado esta ida dele. Eles poderiam muito bem dizer: isso é conversa de pastor. Essa frase hoje em dia até ainda existe, né? Isso é conversa de pastor. Conversa desses pastorezinhos aí, fica aí com cheiro de ovelha. Sai pra lá, pastorzinho, você está fedendo. Não, a Bíblia diz que quando eles falavam, as pessoas ouviram e ficaram atônitas e admiradas do que aconteceu. Eles creram. O problema é que às vezes existem pessoas que passam por experiências, não têm a unção, não buscam a unção, não buscam o resultado, não vão convocar, falam, mas não tem resultado. Amados irmãos, quando você corre depressa para ver, quando você vai depressa, quando você responde a uma convocação, certamente o que você disser, as pessoas vão querer ouvir. Mas também às vezes não tem um bom testemunho, aí fica difícil de ouvir. Divulgaram o que havia sido dito. E eles se admiravam. Maria, porém, guardava todas essas coisas meditando-as no coração. Toda aquela experiência que Maria... Imagina a cabeça da mãe dessa criança. Que responsabilidade que eu tenho de cuidar desta criança. Eu recebi um anjo. José, em sonho, ouviu um anjo. Agora chegaram esses pastores aqui, dizendo que tiveram uma experiência espiritual. E por isso que ela guardava essas coisas no seu coração.
E os pastores voltavam glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto, como havia lhe sido anunciado. Depois de você passar por uma experiência, depois de você comprovar o milagre, depois de você se tornar um divulgador do Evangelho, glorifique a Deus por tudo que aconteceu na sua vida. Não importa se foi pesado, se foi duro, se foi difícil, se você chorou, se você colocou os olhos no travesseiro e chorou, mas eu quero dizer a você, glorifique a Deus pela experiência. Ontem, aquele jovem que eu ganhei para Cristo, eu falei com ele ontem, que eu ganhei para Cristo na escola, com uma mensagem toda errada. O bispo ia anotar tanta coisa da minha mensagem, se ele estivesse na escola, que ele ia ficar apavorado, que eu falei assim, cego de Jericó, levanta e anda. Eu, como cego de Jericó vai levantar e andar? Peraí, tá tudo errado isso aí. Mas esse jovem aceitou Jesus naquele dia. E ele estava lá em casa glorificando a Deus com a sua família. Eu falei para ele, Joaquim, um dia você vai na minha igreja. E eu vou fazer questão de falar, esse era o rapaz que eu preguei tudo errado e levantou a mão. Mas a sua família aceitou Jesus. Os seus irmãos aceitaram Jesus. E eu fui no batismo da mãe dele. Mas você tem que ir. Se não ir, nada disso vai acontecer. Eu era um garoto, não tinha conhecimento. Tudo errado, mas Deus viu o meu coração. Deus vê o seu coração. Deus quer que você vá depressa. Deus quer que você passe pela experiência. Amados irmãos, o apelo que eu tenho aqui nessa noite é que todos busquem a sua própria experiência espiritual. Eu não sei se vai passar um anjo para você. Eu não sei se vai vir uma multidão de anjos. Eu não sei se uma pessoa desconhecida vai parar você na rua e vai falar alguma coisa, vai profetizar algo com você. Eu não sei o que vai acontecer ou o que já aconteceu com você. Eu só te peço uma coisa, vá depressa. Faça o que Deus está te mandando. Não fique esperando seu pai e sua mãe, enterrar seu pai e sua mãe. Eu vou esperar meu pai e minha mãe morrer, porque sabe como é que é? Eu não posso fazer a obra de Deus. Faça! É um chamado missionário. Lembre-se que Jesus disse que estaria conosco. Está ali em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém.